céu e da terra, Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, por esse culto, meu Deus, que nós estamos cultuando, Senhor. Te agradeço, meu Deus, pela tua presença. Te agradeço, meu Deus, por cada irmão que se faz presente, meu Pai. E aqueles que não se faz, meu Deus, porque está enfermo, algum problema, Pai. Abençoa onde ele estiver, Senhor. Abençoa, meu Deus, esses dízimos e ofertas, meu Deus. Que foi cultuado aqui, isso aí, tua casa, meu Deus. Abençoa, Senhor, cada louvor que foi cultuado. E a tua palavra, meu Deus, que vai ser dita para cada um de nós ouvir, Senhor. Amém. Esteja abençoando, meu Deus, esteja presente, Senhor, em nome de Jesus. Pai. Amém, Senhor. Esteja abençoando cada família, meu Deus, que está desabrigada nesse momento. Eu sei, Senhor, que o Senhor está presente. Aí eu te peço, meu Deus, que esteja com qualquer uma delas, Senhor. Abençoando e livrando de todo mal, Senhor. De doenças, meu Deus, de todo mal. Sim, Senhor. Essas vezes eu lhe peço, meu Deus, e te agradeço, em nome de Jesus, ele que vive e reina para sempre. Amém, Senhor. Veio para servir, veio para morrer, veio para salvar o perdido, veio por amor.
fazem parte do Formoso Kids. Deus está trazendo uma por uma. Amém. E é Deus que está cuidando delas. Amém. Do jeito que o Senhor cuida. Não somos nós. Somos vasos nas mãos de Deus. Mas corações dispostos a servir. Amém. É isso que Deus quer. Vamos orar por elas. Deus esteja abençoando a vida delas. Amém. Formando essa geração de servos do Senhor. Amém? Senhor, nós te louvamos pela maneira tão maravilhosa como tu estás alcançando essas crianças. Abençoamos, Senhor, em nome de Jesus, as suas vidas. Que
Deus, desses momentos que elas conheceram o Senhor ou que têm se aprofundado no conhecimento do Senhor. Ó Deus, que a semente do Evangelho sempre cresça dentro delas. A vida do Senhor, Pai, transborde nelas, Senhor. E, ó Deus, sejam futuras, Seu Deus, pessoas cheias do Senhor, ungidas pelo Senhor, servindo no meio do povo do Senhor, Pai, e já alcançando outras vidas para o Senhor, Pai. Cuida de suas famílias, cuida de seus pais, seus tios, suas avós, seus vizinhos, seus colegas. Cuida, Seu Deus, de todos que estão ao redor delas, Senhor. Levanta pessoas também para complementar aquilo que o Senhor tem feito na igreja, que também seja feito nos seus lares, seja feito, ó Deus, no meio da família, Senhor. Abençoa, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode sentar. Vamos abrir as nossas Bíblias. Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7. Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7. Isaías 9, 6 e 7. É um versículo muito conhecido nosso, principalmente na época de Natal. Então nós vamos descer um pouco a fundo qual o significado disso para nós hoje. Qual foi o significado para o profeta lá, 2.700 anos atrás. E o que isso repercute na nossa vida hoje, aqui, em Itabuna, Campo Formoso, Jorge Amado, Biscoado, Nova Itabuna. O que repercute? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém. Senhor, a palavra é tua, a igreja é tua, todos nós pertencemos ao Senhor. Fala as nossas vidas através da tua palavra, com a palavra sendo vivificada pelo teu Espírito Santo em nossas vidas. Somos apenas vasos nas tuas mãos. A excelência da obra é tua. Fala às nossas vidas, aos nossos corações, aquilo que tu queres falar. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, muitos teólogos, pastores e pessoas que se dizem conhecedoras das coisas sobre Deus, falam e defendem, vejam só, que o Velho Testamento não tem nada a acrescentar atualmente ao cristianismo. O Velho Testamento. Não só defendem essa tese, como de forma camuflada e sutil, parece que até tiraram ele das Escrituras. Tratam como um livro antigo, que não tem mais nada para nos ensinar. Essa é a realidade em muitas igrejas evangélicas, em muitos seminários também. Quem deu autoridade, irmãos? Quem deu autoridade a qualquer homem, a qualquer professor, a qualquer teólogo, seja quem for, para anular ou subtrair qualquer coisa da Bíblia? A qual criatura o Senhor deu as credenciais para modificar a palavra do Criador? Quem sou eu e quem é qualquer um de nós? Ou qualquer ser humano que viveu, vive ou viverá nessa terra para dizer que algo da palavra de Deus não tem mais valor. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, foi inspirada por Deus. Tudo que nela se contém representa a forma pedagógica
pedagógica com que Deus foi aos poucos nos revelando a verdade dele. Revelando a realidade também que nos cerca. Nós temos uma realidade espiritual que nos cerca. Há o mundo físico, mas há o mundo espiritual. E Deus não escondeu isso de nós. A Bíblia é Deus mostrando ao homem a porção necessária e suficiente da verdadeira realidade que nos cerca. Na Bíblia, Deus também registra a nossa verdadeira história. A história que tem sido escondida da humanidade, a verdadeira história, desde os tempos antigos. A verdadeira história do homem, de como o homem tornou-se distante de Deus. E que essa história da criação e de como o homem foi criado e para o que foi criado, para alguns virou ficção, virou uma coisa distante, uma coisa irreal, uma utopia. E essa distância da verdade, essa ignorância dos fatos verdadeiros, faz o homem acreditar que Deus ou não existe, ou existe, mas não se movimenta, ou até se movimenta, mas não faz nenhuma diferença na minha vida. Quando eu olho a minha vida, eu vou lembrar dos fatos que marcaram a minha vida. Normalmente a gente só gosta de lembrar das coisas boas, e nos trazem boas recordações. Mas eu vi os álbuns de minha mãe, quando ela se casou. Quem casou ela? E meu pai. Pastor Apolônio. Quem conhece Pastor Apolônio? 106 anos. Está vivo ainda. Foi ele que casou meus pais. Lembro da foto do meu nascimento, eu bebê. É minha história. Vocês me respeitam, é minha história. Primeiro dia que eu fui para a escola, na Mangabinha. Morava ali perto, no Berilo, na Mangabinha. Alguém me levando, pequenininho. Não tem trabalho não, irmãos. Me lembro de minha avó que morava do lado. Que alegria eu tinha de estar na casa de minha avó, às vezes só eu e ela, porque eu via Deus na vida dela. Eu não sabia o que era aquilo, mas eu via algo diferente na vida dela. E eu via que aquele algo diferente na vida dela estava associado à Bíblia, porque tudo dela era na Bíblia. Alegria de me formar no 2º grau, alegria de passar no concurso, alegria de sair de um emprego que eu achava que o outro era melhor. Várias alegrias e muitas tristezas também. Né? Alegria do meu casamento, meus filhos. São momentos de alegria e de tristeza, mas é a minha história, viu, gente, aqui na Terra. Eu não sei que dia termina essa história. Um dia vai acabar. Mas vocês também têm cada um sua história. Cada um aqui tem sua história. Inclusive as crianças estão fazendo a sua história. Vivendo a história de suas vidas. E a minha história, com a história de cada um de vocês, a história daquelas pessoas que estão aí fora, na humanidade toda, está inserida na história da humanidade. A humanidade toda tem uma história. A história das grandes nações que já existiram ou que ainda existem. A história das grandes personalidades, das artes, das ciências, da política, que se destacaram tanto pelas bondades como pelas maldades. A história das guerras, dos terremotos, das pragas, das doenças, Covid-19, e agora a roça cheia, o rio Cachoeira e as chuvas. Tudo faz parte da história. Uma das coisas que percebemos nas Escrituras Sagradas é que Deus é o Senhor da história. Nos registros do Velho Testamento, ele mostra de forma indiscutível sua soberania sobre a história da humanidade. Ele é Deus. Deus que tem um comando de tudo do que acontece e sobre tudo que vai acontecer. Ele é Deus. Da minha história, da história de vocês, da história da humanidade. Ele tem o controle de tudo. Nada surpreende a Deus, nada o pega de surpresa, nada foge do seu olhar, nada foge do seu ouvir. Nada fica oculto, nada escapa da sua onisciência. Ele vê todas as coisas, ele sabe de todas as coisas. Ele é Deus. Deus presente em todas as situações, em todos os lugares. Jacó, quando fugiu de Esaú, com medo de ser morto por Esaú, porque Esaú estava revoltado por Jacó ter enganado,
Jacó fugiu e foi para o deserto, em busca de seus parentes muito distantes. Mas a visão daqueles povos antigos era de que seu Deus era restrito ao lugar onde eles viviam. Então Jacó foi, sabia que ia ficar longe da família, e na visão dele ia ficar longe do Deus da sua família, mesmo ele não tendo um relacionamento com esse Deus. Mas foi lá, no deserto, que Deus alcançou Jacó, e Jacó percebeu, Deus está aqui também. Não é só lá na terra dos meus pais. Jacó percebeu que Deus era onipresente. Deus foi chamar Moisés para libertar o povo no Egito. E Deus, quando chega para Moisés, se apresenta: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus do seu pai. Está lá no Egito, escravo. Eu sou Deus. Deus chega para Moisés e diz: eu sou Deus que 600 anos atrás andava com Abraão. Estou aqui me apresentando a você. Eu fui Deus de Isaac, filho de Abraão. Fui Deus de Jacó, filho de Isaac. Eu fui Deus de José, filho de Jacó. Eu sou Deus de teu pai que está lá no Egito escravo. Eu sou Deus que está te chamando para libertar meu povo. O que é que Deus está dizendo? Eu sou Deus de todas as gerações. Sou eu que estou te apresentando a mim mesmo. Eu sou Deus que atravessa gerações. Eu sou o Deus eterno. Esse é o nosso Deus que o Velho Testamento nos mostra. Vamos falar dos profetas. A gente leu o profeta Isaías. Quem são os profetas e o que falavam os profetas bíblicos? O que é que falava Jeremias, Oséias, Isaías, Ezequiel, Joel e todos os demais que a gente já sabe que estão na Bíblia? Os profetas, irmãos, eram homens como eu e como qualquer um de nós. Pessoas comuns da sociedade que viviam suas vidas até receber um chamado de Deus. Eram pessoas com sonhos, dilemas, alegrias, tristezas, pessoas que dormiam, acordavam, trabalhavam, comiam, tinham famílias, enfim, normais. Nada de sobrenatural na vida deles. Muito pelo contrário, Deus sempre teve prazer de chamar pessoas comuns de acordo com o coração de cada um. Corações simples que estivessem na mão dele. E quando se fala de profeta, muitas pessoas associam profetas a predições, a previsões futuras, de coisas futuras. Aí você vê previsão ou de coisas boas ou de destruições, de guerras, de pragas, de apocalipse. Quando se fala de profeta é assim. Muitas pessoas ficam também ansiosas em busca de profecias, querem saber o que vai acontecer na sua vida, o que é que porta vai se abrir, o que é que isso vai acontecer, quando vai acontecer isso na minha vida, o que vai mudar na minha vida no futuro. E em razão disso acabam deixando de se relacionar com Deus, se relacionam com os profetas. E Deus se torna distante na vida deles. Os profetas modernos são cheios de visões que acabam trazendo, na verdade, ansiedade ou pânico àqueles que os ouvem. Ou seja, na busca de profecias, as pessoas acabam encontrando, na verdade, profetadas nas suas vidas. Coisas vazias, sem raiz na vida do Senhor, sem raiz naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Outro objetivo do profeta é não criar pânico e insegurança no meio do povo de Deus. O profeta não cria pânico nem insegurança no meio do povo de Deus. Mas é para abrir os nossos olhos. A função do profeta é abrir os nossos olhos para o fato de que Deus, o Senhor, está no controle da história e dos eventos futuros também. Deus quer que o seu povo tenha paz e segurança no meio de uma humanidade ansiosa e desesperada. Paz e segurança. Firmada aonde? Nas coisas do mundo? Não. Firmada nele. Porque ele tem o controle de tudo. Dessa forma, se assim cremos, em que mãos colocaremos a fé, a nossa fé e nossas vidas? Em quais mãos?
nas nossas próprias mãos? Na força ilusória da humanidade? Na filosofia, na ciência? Na sabedoria humana, que nos conduziu ao caos que vivemos hoje na humanidade? A escolha é nossa. O profeta traz a mensagem clara do Senhor para o seu povo. Eu sou Deus. Eu estou no controle da história. Confie em mim. Essa é a mensagem do profeta. O profeta Isaías, como a gente leu, viveu 2.700 anos atrás. Viveu na sua época, irmãos, os dilemas que todos nós vivemos atualmente. Os dilemas das incertezas, das dúvidas, do temor pelo amanhã, da ansiedade que corrói o ser humano, do sentimento de fragilidade que nós temos nos desafios que a vida nos propõe, dos medos que atingem a nossa natureza humana e dos momentos que nos achamos tão pequenos diante desse mundo, desse universo. Isaías, nos primeiros 5 capítulos do seu livro, registra a visão que Deus tinha do seu povo. Isaías recebeu de Deus uma radiografia e um relatório divino, onde o Senhor mostrava estar vendo tudo. Onde o Senhor mostrava estar vendo tudo, percebendo tudo acerca do seu povo. Deus mostrou a Isaías que via tudo e apresentou o seu parecer a Isaías, para Isaías tomar conhecimento de que ele, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, sabia de tudo. Não precisava Isaías relatar. Isaías 1,3 diz o seguinte: Isaías diz: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura. Desculpe. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento do seu Senhor, o meu povo não me entende. Por isso que Deus está dizendo que estava enxergando no coração do povo. Deus mostra a Isaías que seu povo, o povo que se diz povo de Deus, não o conhece. Se não o conhece é porque não há relacionamento, não há conhecimento da sua vontade e do seu caráter. O povo que diz ser povo de Deus, Deus diz, eles não me conhecem. Esse povo que se chama pelo meu nome, não me conhece. Deus fala para Isaías que até animais irracionais, o boi, o jumento, conhecem o dono, conhecem quem cuida deles, conhecem quem faz os cuidados com eles. Mas numa lamentação divina, Deus diz, meu povo não me conhece. Esse era o retrato da humanidade ali, Israel. Isaías 1, 11, 12. Deus prossegue no seu relatório. Isaías, de que me serve a mim, o Senhor, a multidão dos sacrifícios desse povo? Já estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado do sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando eles vêm para comparecer perante mim, quem requereu isto das mãos deles, que viesses a pisar nos meus átrios? Esse é o relatório que Deus está dizendo a Isaías. É assim que eu enxergo o povo que se diz meu povo. Deus prossegue com o seu relatório, mostrando que esse povo que não o conhece, segue todos os rituais religiosos. Mas é um povo religioso, que pratica uma religião, cumpre todos os rituais e cerimônias, mas não conhece a Deus, o Deus a quem ele está prestando culto. Isaías 1, 15 e 16. Por isso, quando eles estendem as mãos, eu escondo deles os meus olhos. E ainda que eles multipliquem as suas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Nessa sequência, Deus mostra que esse povo não o conhece, mas que
mesmo assim, segue uma vida religiosa, mas vivendo na prática da maldade, de mãos dadas com a iniquidade. Mãos sujas, corações sujos, mentes sujas. Sem meias palavras, Deus diz que rejeita as suas ofertas. O povo vive na hipocrisia religiosa. Aí eu queria tirar aqui, irmãos, extrair aqui uma lição. A primeira lição para nós. Eu preciso me relacionar com Deus e conhecer. Tem que haver relacionamento com Deus. Não podemos achar que podemos viver essa vida enfrentando seus dilemas, suas encruzilhadas, mas vivendo distante de Deus ou numa falsa vida religiosa. O sentido da nossa existência está nele, o Senhor. Se eu creio que Ele existe, que Ele é Deus e Criador, eu tenho que crer. Realmente, Ele é Deus, Ele existe, Ele é meu Criador. Irmãos, Ele te criou para se relacionar com Ele. Ele, Pai, você, Filho. Distante de Deus, qualquer um de nós é um ser que não sabe o que está fazendo aqui nessa vida. Nós não sabemos de onde viemos, nós não sabemos o que estamos fazendo aqui e nós não sabemos para onde vamos. Sem Deus estamos perdidos no meio dessa humanidade. É igual um navio que não sabe de que porto saiu e não sabe para onde vai, está no meio do mar, só rodando. Se eu seguir alguma religião, isso vai dar no quê? A religião é o grande problema da humanidade. Por quê? Porque muitos vivem uma vida religiosa vazia, sem vida e sem Deus. Fazem muitas coisas em nome de Deus, mas não o conhecem. Não possuem nenhuma ligação com Deus. Pensam que Deus os está recebendo, mas estão sendo rejeitados na verdade. Suas ofertas, seus rituais, seus trabalhos, suas orações, seus louvores, Deus está rejeitando tudo. Aí a gente vai entender o que Jesus disse. Muitos chegarão dizendo: preguei em teu nome, louvei em teu nome, fiz isso em teu nome, curei em teu nome. Nunca vos conheci. Não sei quem é vós. É isso que Jesus está dizendo. Você não se relacionou comigo, eu não te conheço. Ir para uma igreja, participar das suas atividades, não me faz e não te faz filho de Deus. Entrar numa igreja, participar dos seus cultos, se envolver nos trabalhos, não te fará ser aceito por Deus. Não é teu trabalho que te faz aceito por Deus. O que te faz aceito por Deus é uma vida rendida a Ele, um coração sincero na mão dEle. Deus não quer corações hipócritas, corações rebeldes, corações comprometidos com o pecado e com a maldade. Ele diz muito claro: eu rejeito. Deus está atrás de pessoas que o queiram conhecê-lo, se relacionar com Ele em sinceridade de coração. Pessoas que o reconheçam como Deus e que se rendam a Ele e que desejem estar com Ele, tenham o prazer de se relacionar com Ele, de estar na presença dEle. Pessoas que queiram Ele como Pai, porque Ele nos quer como seus filhos e que queiram ser guiados por Ele. Deus tem um projeto eterno, irmãos, para cada um de nós. Os sonhos de Deus são maiores que os nossos. E o nosso relacionamento com Deus só chega a uma intimidade verdadeira quando nós conhecemos os sonhos de Deus para as nossas vidas e desejamos vivê-los e abrir mão dos nossos. Aí Deus diz: agora eu posso confiar nele. Os meus sonhos, o meu coração. Foi isso que ele disse acerca de Abraão: não ocultarei ao meu amigo Abraão o que irei fazer. Foi isso que Moisés pediu: Senhor, mostra-me os teus caminhos. E assim é a vida. Mas voltemos a Isaías. Isaías era sacerdote, servia no templo, participava das festas religiosas, ministrava nas cerimônias e rituais previstas na lei,
era responsável pelo serviço religioso. Portanto, Isaías era uma das autoridades ali em Jerusalém acerca das coisas do Deus Israel. Isaías, sacerdote do templo de Jerusalém. Não era pouca coisa naquela época, não. Isaías vivia no meio do povo, que Deus disse o quê? Esse povo não me conhece. Isaías era o sacerdote de Deus no meio desse povo. Um povo que dizia conhecer a Deus, mas que na verdade não conhecia. Eles não o reconheciam como Deus, não sabiam a sua vontade e não tinham compromisso com ele. Mas Isaías andava com eles. Isaías estava no meio deles. Participava do meio social e religioso. Seu conhecimento teológico, suas funções sacerdotais não fizeram diferença nenhuma na sua vida própria de Isaías e nem na vida do povo. Por isso que quando Isaías foi ao templo, angustiado por respostas do Senhor, no ano da morte do rei Uzias, a vida de Isaías foi confrontada com a presença gloriosa e santa do Deus de Israel. Isaías percebeu o quanto ele, Isaías, estava vazio dessa pretensa autoridade de ministrar diante do Senhor. Na experiência relatada agora no capítulo 6, quando ele entra no templo, angustiado, antes de qualquer resposta, Deus primeiro trata a vida de Isaías. Entendamos isso. Temos às vezes buscado respostas de Deus, soluções de Deus, quando a nossa vida não está nas mãos de Deus. Mas queremos que Deus esteja nas nossas mãos. Deus rejeita as nossas orações, irmãos. E muitas vezes ainda faz alguma coisa por misericórdia das nossas vidas. Isaías 6,5, quando Isaías é confrontado com a santidade do Senhor, ele diz: ai de mim, pois estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Foi a visão que Isaías teve da santidade do Senhor. O Senhor é santo, santo, santo. Isaías compreendeu aonde ele estava no meio disso. Ele compreendeu a realidade dele no meio daquele povo, mas agora ele está vendo o santo, santo, santo diante dele. Deus mostra a Isaías que a sua vida não estava de acordo com quem anda com ele, com Deus. Isaías havia se conformado com o meio e as pessoas onde vivia. E sua vida já não fazia mais diferença. Era uma vida que não desafiava, não confrontava e não dava testemunho de que Isaías andava com Deus. A vida de Isaías não era a luz do mundo e nem sal da terra. Foi isso que Deus mostrou para Isaías. O Isaías que vivia uma religiosidade vazia e hipócrita, sem expressar a vida de Deus, não agradava a Deus e nem permitia que ele tivesse intimidade com o Senhor. Mas ele queria a resposta do Senhor. Era um Isaías sem frutos na sua vida, que agradava a todos na sociedade. Agradava a todos que viviam na iniquidade. E não desafiava ninguém a conhecer o Senhor. Isaías, com o tempo, tinha se ajustado ao meio em que vivia. Parou de buscar uma vida santa, parou de exortar quem não obedecia aos mandamentos do Senhor e se escondia atrás dos rituais religiosos, na frequência ao templo, numa vida de aparências. Era um membro de igreja que não vivia como igreja. Tenhamos cuidado com as nossas vidas de ativismo religioso. E fazemos muitas coisas em nome de Deus e dizendo que é para Deus. Mas o meu coração, Deus não tem nas mãos dele. Deus está rejeitando. Foi isso que aconteceu com Caim. Se revoltou porque Deus não recebeu as suas ofertas. Porque o coração de Caim não estava nas mãos de Deus. Aí tiramos a segunda lição. Ninguém se relaciona com Deus sem ter compromisso com Ele. Quantos de nós estamos tendo o mesmo comportamento que Isaías?
Queremos respostas de Deus, queremos soluções, queremos bênçãos, queremos milagres, queremos manifestações do seu poder, queremos muitas coisas deles, mas não queremos Ele em nossas vidas. A diferença é Ele em nossas vidas, não o que Ele faz. O que Ele faz, Ele acrescenta. Mas a diferença nas nossas vidas, irmãos, é Ele em nossas vidas. Porque muitos não querem andar com Deus. Até falam dele, cantam músicas, vão às igrejas. Muitos são chamados até de líderes no meio da obra. Vão aos cultos, cumprem rituais, todos os rituais necessários para serem vistos como membros de uma igreja, membros ativos de uma igreja, mas no seu dia a dia não sabem o que é se relacionar com Deus. Não sabem ouvir de Deus, não sabem receber uma orientação de Deus, não sabem ser corrigidos por Deus, não sabem ter intimidade com Deus, não sabem ouvir a voz de Deus, não se submete em nada que vem de Deus. São pessoas que estão conformadas, embaraçadas com os costumes e cultura de um mundo que vive longe de Deus, mesmo dentro da igreja. Falar de Deus, mas viver longe dele, torna mais fácil eu não ser rejeitado pelo que eu chamo de amigos, pelos parentes, pelos colegas e pelos vizinhos. Quando eu ando com Deus, quando eu estou próximo a Ele, sua vida e seu caráter vão me levar a mudanças profundas, também na minha vida e no meu caráter. Não tem como eu conhecer a vida de Deus, o caráter de Deus, isso não mudar a minha vida e meu caráter. É impossível andar com Deus e não ser mudado por Ele. Ser convencido a viver uma vida santa e de compromisso com Ele. Eu não estarei andando com outra criatura. Eu estarei andando com Deus. Um Deus que é santo, santo, santo. Assim Isaías registrou o que ele viu da glória de Deus. E ele se foi transformado porque esteve na presença de Deus. Isaías pensava que servia a Deus. Mas com a sua vida impura, percebeu que ele também, Isaías, estava enquadrado na mesma situação do relatório que Deus deu acerca do povo. Deus também fechava os olhos e tapava os ouvidos às orações de Isaías. Essa era a realidade. Por isso ele disse, ai de mim, agora eu vou morrer. Eu estou vendo o Senhor santo, santo, santo na minha frente. Isaías foi tocado nesse encontro. Nesse encontro com Deus, ele foi tocado e seus olhos foram abertos. E ele percebeu a sua situação, sua impureza, ao contemplar a santidade do Senhor. Isaías viu que até ali, ele era apenas mais um na multidão daquele povo. Mas agora ele foi tocado, convencido, purificado. Isaías agora estava digno de estar na presença do Senhor, pois a presença santa do Senhor o restaurou. Isaías agora poderia se relacionar verdadeiramente com Deus e desfrutar verdadeiramente da intimidade com Deus. Desfrutando dessa intimidade, Deus nos responde. Deus nos orienta. Deus nos guia. Deus mostra como está cuidando de nós. Na presença de Deus, vencemos a nossa ansiedade. Vencemos os nossos dilemas. Deus é maior do que tudo isso que aflige a nossa vida. Deus é maior do que os nossos problemas. Foi isso que Deus mostrou a Isaías. Um trono que ia até os altos céus. Meu trono é maior, Isaías, do que o trono do rei Uzias que morreu e está te angustiando. Eu sou maior do que Uzias. Eu sou maior do que o herdeiro de Uzias. Meu trono é maior do que o trono de Uzias. Eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Esse é o Deus que Isaías encontrou ali. Preciso me aproximar de Deus, crer que Ele existe, contemplar sua santidade, conhecer seus atributos, me render a Ele, viver a vida e o tempo que Ele me deu, de forma que o agrade. Isso é compromisso com Ele. Quando Ele vê meu coração sincero, Ele responde, mostrando o seu. Quando Ele vê meu coração sincero diante dEle, nas mãos dEle, Ele mostra o coração dEle para mim. Porque agora Ele confia. Prosseguindo. Isaías 8, 22. Deus não fala coisas boas para Isaías.
profética do que vai acontecer com a humanidade, no caso ali Israel, no caso ali específico, Judá e Jerusalém. Olha só que relatório terrível Deus está dizendo aí do que vai acontecer. Esse versículo resume. E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e sombras de ansiedade, e serão empurrados para as trevas. As notícias não são boas, que Deus está dando a Isaías. Haverá angústia e escuridão, e sombras de ansiedade serão empurrados para as trevas. Isaías entrou no templo angustiado com a situação política do seu povo. O rei Uzias morreu. O rei Uzias estava há 52 anos no poder, como rei. Foi um longo reinado, mais do que Davi. Apesar das suas falhas, ele trouxe estabilidade ao reino de Judá. Foram anos de prosperidade e paz. Assim, a morte do rei representava a chegada da incerteza e de que os bons tempos se foram. Quem vai suceder o rei? Seu filho é uma pessoa muito diferente dele. Isso angustiou Isaías. Os ventos da guerra começaram também a soprar. O império assírio está se erguendo. É uma nação violenta e sanguinária, que mesmo distante poderá ameaçar Jerusalém. Estava tão distante da Síria, mas Deus está dizendo, a Síria está vindo. Para piorar, os reinos vizinhos queriam se unir contra o império assírio. E contra o império assírio, antes que o império assírio viesse. Por isso estavam forçando a todos se unirem. Mas o rei de Judá, o novo que sucedeu o rei Uzias, disse que não iria entrar nessa guerra. Então ele disse, você não vai, a gente vai fazer guerra contra você. Então agora é o medo do império assírio e dos que estavam com medo do império assírio. Então a guerra vinha de um jeito, de um lado ou de outro. Ou seja, a guerra vinha. O que o rei vai fazer? A guerra agora é inevitável. A paz da nação está com os dias contados, depois de 52 anos de estabilidade. Deus avisa a Isaías de que o império assírio virá, igual um rio, cachoeira, que transbordou, espalhou pelas margens, saiu destruindo tudo. O império assírio vai transbordar e vai invadir outras nações e destruir outras nações. E Judá, Jerusalém, a capital, onde Isaías estava, será atingida. Só pouparei Jerusalém. Está lá em 2 Reis, me parece que 15 ou 16 ou 17. Deus também avisa que depois da Assíria virá outro império, a Babilônia. Ou seja, a Síria nem chegou, ele já está dizendo que a Babilônia virá depois da Síria. É a notícia que Deus está dando a Isaías. E a Babilônia será um império maior que o império assírio e destruiria o império assírio. E ela viria e destruiria não só Judá, mas também Jerusalém. O templo seria destruído, os muros seriam derrubados e o povo seria cativo por 70 anos. Quem escapasse da guerra, da morte da guerra, seria levado ao cativeiro na Babilônia por 70 anos. Ou seja, irmãos, do ponto de vista humano, Deus está avisando a Isaías que os problemas não tinham nem começado. Mas ainda iriam começar. O coração de Isaías transbordou de angústia. Quem não transbordaria de angústia com tanta notícia? Vivia no meio de um povo rebelde que não se relacionava com seu Deus. Um povo que entrava no templo, fazia sacrifício, mas no seu coração rejeitava se aproximar dele. O coração de Isaías transbordou de angústia. Ele vivia próximo ao rei Uzias, mas com sua morte viu que nessa vida nada permanece para sempre. Nada permanece para sempre. Nada está sob o nosso controle. Os imprevistos, uma morte, um desemprego, a cheia de um rio, um acidente, o chefe novo, uma liderança nova que se estabeleceu, vem e abala a nossa falsa segurança nas coisas desse mundo. O coração de Isaías, irmãos, transbordou de angústia. A guerra estava a caminho. Era questão de tempo. Irmãos, não temos controle sobre o que vai nos acontecer. Algo poderá vir e destruir o que consideramos a fonte da nossa paz e segurança. O que é que me dá paz e segurança? São as coisas desse mundo, são os valores desse mundo.
é meu emprego, é o nome da minha família, é os bens que possuo, é minha juventude. Porque se forem essas coisas, irmãos, ou coisas parecidas, eu estou muito iludido. O coração de Isaías transbordou de angústia. Além da previsão das guerras destruidoras e provocadoras de tanta morte naquela pequena nação, Deus avisa ainda que vai vir um cativeiro. Quem sobreviver vai ser levado cativo por 70 anos para uma nação estranha. Você tinha seus problemas, como eu tinha. E a gente administrava os problemas da nossa vida de um jeito ou de outro, sofria por uma coisa, sofria por outra. E a gente julgava que eram os maiores problemas, os nossos problemas eram os maiores do mundo. Até que veio a Covid-19 e botou todo mundo dentro de casa com medo, inseguro, sem paz. Com medo de botar a cabeça até do lado de fora da janela, porque diz que o vírus passava e batia. Passamos a viver o medo da Covid, um inimigo invisível, mas que conseguiu parar o mundo. O mundo inteiro parou com medo desse inimigo. Trouxe o medo, o pânico, a insegurança, a ansiedade sobre a população mundial. Quantos morreram por causa da doença? Quantos morreram com medo da doença, sem nem ter tido a doença? Quantos morrerão ainda pelo estado de ansiedade, medo e angústia que se apoderou de suas almas? Eu queria tirar aqui só a terceira e última lição. Deus cuida do seu povo. Deus cuidará de você também. Amém. Esse foi o quadro que o profeta viu. Um quadro aterrorizante e amedrontador. Do ponto de vista humano, era normal ser tomado por sentimento de insegurança, mas principalmente a religiosidade vazia do povo trazia angústia. A morte do rei é a incerteza e o medo do futuro é a aflição. Deus levou o profeta a ver as coisas atuais e futuras. Uma visão ampla. Deus mostrou ao profeta o que iria acontecer. Deus não escondeu nada. Para mostrar a Isaías, eu tenho o controle da história. Deus mostrou ao profeta que tinha conhecimento do passado, do presente e do futuro. Ele é Deus. Nunca esqueçamos disso. Ninguém precisava dizer nada a Deus. Ele sabe e vê todas as coisas. Ele é Deus. Ele está presente em todas as gerações. O profeta queria respostas. Esperava respostas. Ansiava por respostas sobre o que ele e seu povo deveriam fazer. O que deveriam esperar do Senhor no meio de todos aqueles anúncios de problemas. O que é que você espera do Senhor no meio dos problemas, no meio do anúncio de que as coisas estão vindo, de que alguma coisa pode piorar, de que pode vir uma nova enchente, de que pode vir uma nova pandemia, de que a crise econômica. O que é que você está esperando do Senhor? No que e em quem devemos colocar a nossa esperança? Foi a pergunta da alma angustiada do profeta ao Senhor ali no templo. Senhor, em quem confiaremos? O que devemos fazer? No que devemos esperar? Qual a solução para o vazio da nossa vida? Que às vezes a gente fica administrando e não busca a solução correta, que é o Senhor. Qual a solução para as tuas angústias? Eu estou angustiado. Qual é a solução para a tua angústia? Qual a solução para o teu desespero? Eu não tenho esperança. Qual é a solução para o teu desespero? Qual a solução para a tua ansiedade? Eu estou ansioso por muitas coisas. Qual é a solução para você vencer a tua ansiedade? Qual a solução para a tua vida distante de Deus e embaraçada com os valores e costumes deste mundo corrompido? Qual é a solução? Qual é a solução para a tua vida de religiosidade, de muito ativismo na igreja, no meio do povo de Deus, mais longe de Deus? Qual a solução para o teu orgulho, tua vaidade e teu egoísmo? A nação de Israel espera até hoje, irmãos, o Messias. O que é o Messias? O Messias é aquele que viria com um grande exército. Derrotaria os inimigos de Israel. Um governante poderoso que sentaria no trono de Davi, seria sucessor de Davi. Esse Messias levaria Israel a um novo período de glória e resolveria todos os problemas de Israel. Até hoje eles esperam esse Messias. Qual o Messias que você está esperando na tua vida?
teus problemas. Deus levou o profeta Averão no futuro, 700 anos depois do que Isaías estava vivendo. Isaías foi levado a ver uma cena de um nascimento de uma criança, como a gente leu no texto. O menino nos nasceu. Deus mostrou a Isaías qual era a solução para todos os problemas que o angustiavam. Essa solução viria de uma criança. Isaías estava tendo a visão do futuro, mas ele foi levado a ver o futuro. Por isso ele diz, eu vi, um menino nasceu. Ele viu como realidade, um menino nos nasceu. Não é vai nascer, nos nasceu, porque ele viu nascendo. Deus levou o profeta a perceber que esse menino viria para reinar. O principado está sobre os seus ombros. Os ombros desse menino, desse Messias. Reinar é governar. Todo rei tem um reino. Esse menino estabeleceria o reino de Deus. Não seria mais um reino governado por homens, como Isaías estava querendo. Quem vai suceder o rei? O outro rei é melhor ou pior? Não, Isaías, agora virá um rei que não é humano. Um rei que não é falho. Um rei que não é rebelde, que não é corrupto, que não é idólatra, que não é adúltero, que não é frágil, que não me engana. Que não vive uma religiosidade falsa. Deus mostrou a Isaías que os alicerces desse reinado seria a paz e a justiça. Esse menino seria o príncipe da paz. Ele vem trazer a paz, a verdadeira paz, a paz que o mundo não dá. Não dá por ausência de guerra, mas a paz mesmo no meio da guerra. A paz que vem de um coração manso e tranquilo, por estar ao lado do seu Senhor. Sua justiça governará a todos. Seus súditos seguirão sua verdade, seus mandamentos, sua vida, seu exemplo. Esse menino se tornaria maravilhoso, conselheiro. Seus ensinos seriam seguidos, nos dariam corações mansos, tranquilos, livres da ansiedade e do medo. Seu reino será eterno. Não é igual aos reinos desse mundo que passam. Não é igual aos governantes desse mundo que perecem. Não é igual às soluções desse mundo que são passageiras. Ele é eterno, Ele é Deus. Deus mostrou a Isaías e nos mostra também hoje que a solução para as nossas angústias não está na política, não está nos políticos, não está na religião criada pelo homem, não está em um grande exército, não está na ausência de guerra, na ausência de doenças, não está em termos só previsões otimistas e favoráveis. O menino que Isaías viu era Jesus. Jesus nasceria. Jesus é o Messias. O Messias que vem para resolver as nossas angústias. Angústias geradas por nossos corações rebeldes, inimigos de Deus. Corações independentes que não querem as soluções vindas de Deus. Corações que querem confiar nas riquezas desse mundo, na força humana e nas ilusões da vida humana. Jesus é o nosso Messias. Veio para nos libertar de nós mesmos. Nossos piores inimigos, nós mesmos. Libertar dos nossos medos que nos aprisionam. Medo que se origina por não enxergarmos que temos um Deus maior que os nossos problemas. Libertar das nossas ansiedades que nos afastam de Deus e de confiar em que Ele está cuidando de nós. Jesus é o nosso Messias, que veio e entrou no meio da história do homem. Para qual missão? Buscar e salvar o que se havia perdido. Perdido de onde? De um lugar qualquer do mundo? Não foi uma questão geográfica nem política. O homem se afastou de Deus desde o jardim do Éden. Prosseguiu na sua rebeldia. Acabou por se embaraçar nos seus pecados e na sua natureza corrompida. E na busca pela independência de Deus, tornou-se escravo de Satanás. Essa é a realidade, quer você aceite ou não. Jesus é o Messias. Ele nos liberta do reino das trevas, irmãos. E nos leva para o seu reino, reino de justiça e paz. Jesus é aquele que traz a paz verdadeira, que excede todo o entendimento. A paz que o mundo não pode dar. Jesus é aquele que muda o nosso coração.
nos dá um coração puro, obediente, tratável, manso e humilde. Jesus é aquele que nos liberta das angústias desse mundo. Ele é a nossa riqueza, Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso general em quem podemos confiar. Jesus é o nosso mestre que nos guia, Ele nos dá a direção. Não estamos mais perdidos nem desamparados. Jesus nos leva ao Pai, afastamos-nos dele, tratamos ele como inimigo, não queríamos depender dele. Essa é a história da humanidade, essa é a verdadeira história que é omitida da humanidade. Mas Jesus veio nos reconciliar com o Pai e nos levar para próximo dele. E Jesus nos mostrou, através da sua própria vida, o que é se relacionar com o Pai. O Messias já veio. O menino nasceu, cresceu, viveu entre nós e implantou o reino eterno do Senhor. Agora o próximo passo, você deixar que Ele reine em tua vida. Sabe por quê? Porque o maior problema não está fora de você, está dentro de você. Só o Messias te salva. Só Jesus é o Messias. E nos rendamos a Ele. Nosso Messias já veio. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Pedi ao irmão Pipa, ele vai louvar o Senhor com a música. Vamos meditar na letra dessa música. Alô. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Amém. Onde é que vocês estão procurando a verdadeira paz? Mas eu venho aqui dizer nesta noite que a verdadeira paz está em Jesus Cristo. A paz que excede todo entendimento. E que nós possamos meditar na letra dessa música, que ela fala sobre essa paz. Essa paz que o mundo não conhece, mas nós, como Igreja do Senhor Jesus, conhecemos. E que possamos expressar essa paz às pessoas que vai estar ao nosso redor. E que eles vejam essa paz em nós. A paz de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Ao sentir o mundo ao meu redor, nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos os capazes foram em vão, mas naquilo que procuram não há solução. Não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Aleluia. Glória a Deus. Posso ver que você não é feliz. Vou dizer que não pode ser feliz. Se continuar a procurar em vão, procure
trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real eu pude experimentar, e o seu amor eu pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar, o seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Vai gozar. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos ficar em pé? Novo. Jesus já veio, irmãos. Amém. Amém. Nosso Messias já veio. Glória a Deus. Não esqueçamos disso. O mundo vive na angústia, na ansiedade, no desespero, na insegurança, na falta de paz. Mas o nosso Messias já veio. Glória a Deus. Creia no Senhor Jesus. Coloque tua vida na mão dele. Ele é o nosso mestre. Amém. O Senhor nos abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor, tu és precioso, Senhor. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor sempre mostra que está cuidando de nós. Cuidando do seu povo. Ó Deus, que possamos oferecer ao Senhor um coração sincero nas tuas mãos. Um coração rendido a ti. Um coração, ó Deus, puro, que ame ao Senhor, sagrado ao Senhor, que agrade ao Senhor. Ó Deus, tu és tremendo, Senhor. Abençoa teu povo. Abençoa cada um de nós. Abençoa, Deus. Renova cada dia a nossa fé no Senhor. Firma, ó Deus, nosso relacionamento contigo. Ó Deus, de verdadeira intimidade com o Senhor. E, ó Deus, oferecer uma oferta ao Senhor, um louvor ao Senhor. E oferecer seja o que for, Senhor, mas porque conhecemos o Senhor. Porque o Senhor vê um coração rendido diante do Senhor. Abençoa cada um de nós. Que tenhamos uma vida sincera diante de ti. Ó Deus, se move no meio da tua igreja. Vai abençoar cada um que está aqui e a todos que não puderam vir de alguma forma. Alcança todos eles no nome de Jesus. Nos leve em paz para os nossos lares. Nos leve em paz para as nossas casas, nossos familiares. Ó Deus, mas que tudo que o Senhor tem falado transforme os nossos corações no nome de Jesus. Amém. Amém. Oração silenciosa.